Olá! Esse vídeo é para você que hoje está insatisfeita com seu trabalho, tem dificuldade de se sentir bem toda segunda-feira quando você pensa que a semana está começando. Fica aqui que eu vou te dar algumas recomendações para você melhorar a sua relação com o trabalho. Meu nome é Joana Horato, eu sou facilitadora internacional do Método Louise Hay, além de mentora de vida e negócios despertos. Talvez você seja como 99% das pessoas que aprendeu que o trabalho só serve para a gente pagar boletos. E talvez quando você tomou a decisão de fazer a sua escolha profissional, você foi muito baseada naquilo que seus pais te falaram que era seguro, que era bom, ou baseada no medo. Poxa, o que eu posso fazer que vai ser menos difícil de dar errado? Muitas vezes a gente toma as decisões em relação à nossa carreira muito novas. E aí acontece sim, com o passar dos anos, nos vermos insatisfeitas, com uma baita dificuldade de se sentir realizada no trabalho. Algumas pessoas entram num ciclo de mudar de trabalho, mudar de chefe, pensando que esse movimento vai resolver uma questão que é interna. É isso. A Louise Hay, que é uma das minhas mentoras espirituais, nos diz que a relação que você tem com o trabalho, o que você manifesta na sua vida de trabalho, é uma reprodução da sua relação com você mesma. Então, a primeira recomendação que eu quero dar aqui para você que detesta o seu trabalho é começar a mudar esse mindset. Ao invés de você todos os dias ou toda segunda-feira começar a semana falando: puxa, eu vou para aquele lugar insuportável, aquele chefe que não me dá valor, aquele ambiente tóxico, que agora é uma moda, né, falar que todas as pessoas, os ambientes são tóxicos, né, tem algumas ressalvas aí em relação a isso. Ao invés de você continuar com esse tipo de pensamento, qual que é a minha primeira recomendação para você? Melhorar sua relação com o trabalho. Comece a pensar naquilo que você quer criar em relação ao seu trabalho, tá? Ao invés de você ficar reclamando, falando mal do chefe, falando mal dos colegas, reclamando do trânsito, coloque intencionalidade no seu dia. Então, domingo à noite, minha recomendação para você é que você faça uma oração, mentalize e intencione que a sua semana, segunda-feira, vai ser incrível, que você vai estar aberta para melhorar suas relações com o trabalho, que você vai construir projetos bacanas, vai fechar novos clientes interessantes, vai se sentir mais motivada. Ju, mas eu tô muito insatisfeita com o meu trabalho. Isso é impossível nesse momento. Tudo que a gente vive está muito conectado com aquilo que a gente acredita sobre a vida. Então, como que eu posso criar uma melhor relação com o trabalho se eu estou o tempo inteiro repetindo que aquele lugar é ruim, que as pessoas não são bacanas? Não tem jeito, né? Então sim, como você já deve ter ouvido eu falar isso muitas vezes nos meus vídeos aqui, você tem em média 70 mil pensamentos por dia. É importante que você comece a jogar uma sementinha nesse tema do trabalho, esteja atenta e consciente para você parar de repetir que você detesta o seu trabalho, o lugar onde você trabalha, e começar a repetir aquilo que você quer criar. Então, essa é a minha recomendação número 1. Domingo à noite, vai lá, ora, mentaliza como é que você vai querer que seja a sua semana e foca naquilo que você quer criar em relação ao seu trabalho. Não é ficar repetindo aquilo que está ruim, achando que isso vai resolver. Fechado? Outra coisa muito importante que eu quero te recomendar para você melhorar sua relação com o trabalho é uma coisa que muito se fala hoje, né? Até banalizou um pouco, que é a história da gratidão. Por mais que você não esteja hoje feliz onde você está, eu tenho certeza que muitas pessoas amariam estar na sua cadeira fazendo aquilo que você faz. E é bem possível que você também já teve essa vontade um tempo atrás. Só que as pessoas que estão muito focadas em olhar o copo vazio ao invés do copo cheio, né? O copo meio cheio, o copo meio vazio, você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Tem a tendência a esquecerem de agradecer por aquilo que elas têm hoje. Então, um movimento que vai te ajudar muito a melhorar sua relação com o trabalho é você chegar lá no seu escritório, por exemplo. Eu fazia muito isso numa época que eu estava bem insatisfeita com o meu trabalho no CLT. Parêntese aqui, eu trabalhava numa multinacional, né, nessa época. Eu tinha uma chefe que eu tinha um relacionamento muito difícil com ela. Eu comecei a aplicar tudo isso que eu tô falando pra vocês. Então, o que eu fazia? E eu quero recomendar que você faça. Eu chegava, eu sentava na minha cadeira, na minha estação de trabalho,
respirava bem fundo, olhava para a janela, que tinha uma vista incrível, e falava: Deus, obrigada, obrigada por essa vista, obrigada por essa cadeira maravilhosa aqui, obrigada por esse computador super de última geração que está funcionando, obrigada por essas pessoas aqui que estão do meu lado, que eu posso interagir, que eu posso chamar para tomar um café, obrigada por tantos projetos juntos e que eu tenho datas. Gente, eu comecei a fazer inclusive isso. Eu sei que no começo é difícil, tá? Mas na medida que você for aplicando isso que eu estou ensinando para vocês, as coisas começam a mudar dentro de você. Isso vai te ajudar a mudar também externamente a sua relação com o trabalho. Por mais que eu tenha muitos projetos, as pessoas que estão confiando esses projetos a mim, confiam no meu valor, confiam na minha capacidade de gerar resultado. Obrigada, 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 obrigada. E cada vez que eu ia reclamar, ao invés de eu focar na reclamação, eu falava: Juliana, gratidão, 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 gratidão. E isso vai gerando uma sensação bem profunda no seu peito. E você vai começar, se você aplicar isso todos os dias, a sair de um padrão de reclamação, onde você se vitimiza, para um padrão de gratidão. Porque se eu estou o tempo inteiro reclamando do meu trabalho, como é que eu posso abrir meu coração, abrir a minha energia, e como é que o universo pode me apresentar outras possibilidades de crescimento no trabalho? Eu não estou gostando do que eu estou fazendo, eu só reclamo, eu não agradeço. Fica difícil, né, gente? Então, o segundo ponto seria isso, seria você exercitar a gratidão pelas pequenas coisas, tá? De uma forma presente. Então eu lembro muito bem nessa época de que o momento de estar no almoço com os meus colegas, conversando, tomando um café gostoso, eu fazia isso com muita presença. Nossa, que delícia de almoço, nossa, que delícia de café, que maravilha o meu trabalho me proporcionar isso. Então eu recomendo que vocês façam também esse exercício. A terceira recomendação que eu quero dar para vocês é uma coisa um pouco óbvia, mas como eu sei que tem muitas terapeutas, psicólogas e coaches, né, e muitas terapeutas que trabalham muito com as questões energéticas, eu quero lembrar vocês que a gente está no mundo da matéria. Então não adianta só trabalhar os meus pensamentos. Sim, isso é muito importante, isso é a base, né? Trabalhar meus pensamentos, trabalhar as minhas crenças negativas em relação ao trabalho. Isso é super, 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 super importante, demais. Mas existe uma outra coisa que é bem importante. É você agir rumo àquilo que você quer criar. Você trabalhou seus padrões mentais, está limpando as suas crenças, tá exercitando a gratidão. O que você quer para sua vida em relação ao trabalho? Você tem essa clareza? Pode ser que sim, pode ser que não. Se você não tem essa clareza, se você não sabe quais são os valores, né, que te norteiam, você vai mudar de trabalho, você vai mudar de chefe, você pode mudar até de país para um outro trabalho, que em algum momento aquele vazio interior vai bater em você. Então eu recomendo demais, 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 demais que você vá muito profundamente para se conhecer, ter clareza dos seus valores e entender o quanto você está conectada com eles nesse seu trabalho. E aí, em seguida, então no final são 2 recomendações, hein? Você vai atrás, se for o caso, de uma oportunidade que está conectada com esses seus valores. Óbvio, depois de você fazer todo esse trabalho que eu falei para vocês. Não adianta você ficar o tempo inteiro sentada, só reclamando, não fazendo nenhum processo de transformação interna e querer que uma oportunidade de trabalho conectada com seus valores, alinhada com seu propósito, simplesmente caia no seu colo. Então é importante que você vá atrás de oportunidades e que você teste as oportunidades, mas não deixa eu testar aqui para ver se dá certo. Não é assim, porque aí você tá numa energia de dúvida, de medo, não tá 100% entregue. É testar de coração aberto, testar para fazer dar certo, testar de corpo e alma. E esse movimento de ir atrás, de testar, de confiar, de colocar o corpo e a alma, é um movimento de pessoas que estão trabalhando o seu autoconhecimento em um nível muito profundo e que estão também fazendo o processo de cura da sua criança interior. Muitas pessoas que estão insatisfeitas no trabalho, que se sentem desconectadas, que mudam bastante de trabalho, mudam de chefe, mudam de área, mudam de empresa o tempo inteiro, isso aconteceu comigo lá no passado, são pessoas que ainda não entenderam que a criança interior delas precisa de cura, precisa de acolhimento, poder estar do seu lado, da sua adulta, para você amadurecer, crescer e gerar resultado. Quando a gente está na criança ferida, quando a gente está muito presa na dor, a gente não consegue ter resultado no trabalho. Você não tem promoção, você se torna uma vítima, você reclama de tudo o tempo inteiro, é sempre culpa do chefe, é sempre culpa da falta de dinheiro da empresa para te promover. Então, eu quero te recomendar que você esteja bem aberta, bem autorresponsável para trabalhar sim todas as questões internas,
as suas crenças, o seu merecimento, curar a sua criança interior, para que você, ao buscar uma nova oportunidade, busque do ponto de vista da sua adulta em processo de cura, não de uma pessoa que está se vitimizando, que não está disposta a fazer o que precisa ser feito para ter resultado. Entende? Eu quero deixar para vocês essas recomendações. Eu falei que eram 3, mas eu dei 4 e tá tudo bem, porque aqui eu gosto de dar muita coisa profunda para vocês. Eu quero te recomendar, se você não acompanha aqui no canal, clica aqui no sininho para acompanhar. Me conheça também, me acompanhe também lá no Instagram, que é Ju Honorato Ser. E eu também tenho um podcast bem bacana no Spotify e em outras redes de transmissão de podcast que se chama Conversas para Despertar. E lá eu consigo falar com vocês com mais profundidade, né? Por mais tempo, então me acompanhe lá também. Um beijo enorme e eu espero de coração que você mude a sua relação com o trabalho, porque a gente passa muito tempo no trabalho, sabe, gente? O trabalho não é só para pagar boletos. Claro que o resultado financeiro do trabalho, que vem como consequência de alinhamento interno nosso, é muito importante. Eu não vou dizer para vocês que o dinheiro não é importante. É super importante, sim, tá? Só que você sustentar uma relação com o trabalho de dor, onde você não se sente realizada, ficar mudando de emprego o tempo inteiro, buscando resolver alguma questão que é interna, também não vai te levar para lugar nenhum. Então coloque em prática essas recomendações e que você seja bem feliz com o seu trabalho, na sua relação com o trabalho.